Dito isso, pessoal, em relação à leitura estratégica do enunciado, eu elaborei aqui um roteiro para vocês, certo? E vou mostrar um modelo de sentença. Então, dezenas e dezenas, quando eu escrevi o livro de sentença penal, para escrever o livro, além de todo o estudo que eu tinha a respeito da matéria, né? Como eu disse para vocês, eu sou profundo apaixonado pela matéria. Eu analisei dezenas e dezenas de provas anteriores para saber como é que os concursos pensavam, né? Como e vinha sendo exigido no espelho. É por isso que nossa aula tem sempre referência, prova tal, né? E aí a gente vai inserindo na nossa obra também, porque a intenção é que vocês saibam como foi cobrado em prova, tá? E saibam fazer uma sentença penal de excelência. E aí, fazendo essa análise de dezenas e dezenas, a gente chegou aqui em 26 pontos, né? E antes mesmo de ler o enunciado, eu buscava escrever esses 26 pontos. Eu vou explicar quais são. Então, olha só, a primeira coisa que eu fazia como candidato, pegava a prova de sentença, nem lia o enunciado, eu saía escrevendo lá os pontos. Ah, professor, mas eu esqueci. Eu também, não tem problema nenhum. Quando eu fiz a prova de juiz, eu também esqueci. Os 26, aí não, ia lendo o enunciado com calma e depois ia lembrando e coloquei lá os 26. Mas, esses 26 pontos que eu vou mostrar aqui para vocês abarcam 100% aí do que eu vi das dezenas estão inseridos nesses 26 pontos. Tá? Nem sempre esses 26 pontos vão ser necessários, mas eu escrevi ali antes mesmo de começar a redigir, porque quando você está ali na prova, naquela pressa, você pode esquecer de alguma coisa. E esses 26 pontos, eles lhe ajudam. Eles lhe ajudam a ver, a enxergar isso. Tá? E servem como um bom roteiro, passam segurança, enfim. Então ali, anotem isso, tem no nosso material de apoio, tem no nosso livro. Leiam, vai para a prova, leia antes, né? Leia um dia antes, leia minutos antes de sair de casa, para ver os 26 pontos, para se recordar. E aqui eu vou explicar ao longo do curso cada um desses 26 pontos, certo? Por hora eu só quero que vocês anotem eles. Primeiro, relatório, parágrafo de introdução. Por que eu boto relatório, parágrafo de introdução? Porque tem prova que cobra relatório, tem prova que não cobra. Quando a prova não cobra, aí eu coloco um parágrafo de introdução que a gente vai ver qual é, trata-se de ação penal, enfim. Segundo, questões processuais pendentes, preliminares e prejudiciais de mérito. Terceiro, ingresso no mérito. Quarto, materialidade, autoria. É o quinto, né? Autoria. Sexto, teses alegadas pelas partes. Sétimo, emendatio libelli. Oitavo, atenuantes e agravantes. Nono, causas de aumento e diminuição. Décimo, concurso de crimes. 11º, um parágrafo sobre conduta típica, antijurídica e culpável. 12, dispositivo. 13, passa a dosimetria da pena, critério trifásico. Né? Só um instante. 14, detração. 15, regime inicial de cumprimento de pena. 16, valor do dia multa. 17, penas restritivas de direito. 18, suspensão condicional da pena. 19, mínimo indenizatório. 20, direito de recorrer em liberdade. 21, custas processuais. 22, armas e drogas. 23, perda dos objetos e proventos do crime. 24, comunicação da vítima. 25, determinações após o trânsito em julgado. 26, parte autenticativa, PRI, local, data, juiz, direito substituto. Cada um desses 26 pontos, pessoal, tá aí no nosso material de apoio, né? Todos esses 26 estão no nosso material de apoio. E cada um desses 26 pontos vai ser estudado no nosso livro e vai ser abordado aqui nas nossas aulas. Por hora, eu quero que vocês anotem esses 26 pontos, tá? A gente vai explicar. Ah, professor, mas eu vi prova que não cobrou detração. De fato, na minha prova de juiz da Bahia, por exemplo, não foi exigido que o candidato fizesse detração. Estava lá na minha prova. Eu fiz. Quem não fez não perdeu ponto. Mas tem várias outras que quem não fez perdeu ponto. Eu estou lhe dando aqui os 26 pontos para você mirar no 10. Ah, professor, eu vi aqui que teve prova que não cobrou relatório e não precisou desse parágrafo de introdução.
Quem não fez não perdeu. Não tem problema. Realmente, muitas provas que não cobram relatório, quem não faz o parágrafo de introdução não perde ponto. Mas tem vários espelhos que trazem um parágrafo de introdução. Então, por cautela, boto. Porque não custa nada. Um negócio que você faz em 2 linhas, rapidinho você faz, já lhe dá mais segurança, certo? Já lhe dá mais segurança. E pode constar no espelho. Então, eu tô lhe falando aqui, eu tô lhe dando mais. Eu tô lhe dando os 26 pontos que eu analisei diversas provas e falei, ó, isso aqui tá em algum espelho. Tem determinadas questões que estão em todos os espelhos. Óbvio. Não tem como você fazer uma prova de sentença penal sem abordar autoria e materialidade. Claro que não. Não tem como você fazer uma prova de sentença penal sem ter dispositivo. Óbvio que não. Tem prova de sentença penal que você não vai falar sobre armas. Por quê? Porque não tem arma na... Como é que você vai falar sobre armas numa violência doméstica em que houve ali violência física sem uso de faca ou revólver, enfim, o sujeito foi denunciado por ter dado um soco na companheira. 129, parágrafo 13. Você não vai falar desse ponto 22 aqui, que são as armas e as drogas, 72. Claro que não. Porque não tem pertinência fática. Nem todos esses 26 pontos vão ter pertinência fática com o seu caso. Mas por que eu falo desses 26? E eu escrevi esses 26 antes mesmo de ler o enunciado. Eu falava, não, isso aqui tá. Porque quando eu chego, vou fazer a prova, aí eu vou fazer a prova, aí cai a arma. Eu tô lá fazendo, denuncio, ou eu condeno, tal. Esqueci de botar lá o 25 da lei de armas. Perdi 0,15, que estava no espelho, por um parágrafo padrão, besta, de 2 linhas, ou até de 1 linha, e que custou ali no meu espelho 0,2. E tem gente que perde com 5,90. Eu já vi gente perder por 5,95. Tem um grande amigo meu, hoje juiz no Rio Grande do Sul. Ele passou na sentença penal com 6,05. Uma coisa assim, 6,05. E era relatório. A prova dele cobrou relatório no TJ Rio Grande do Sul. E ele botou alguns pontos ali. Teve gente que perdeu 0,2 por não ter colocado uma referência ao recebimento da ação penal. Não ter colocado uma referência lá em relação a um determinado ponto que é tido como de menor importância. Se ele não tivesse botado isso, ele perderia e não seria hoje juiz do Rio Grande do Sul. Por um detalhe. Você entende isso? Então, assim, a gente está mirando no 10. Você vai conseguir, você vai assistindo as nossas aulas, que o fé vai dar tudo certo. Estude. E aí, esses 26 pontos, eu coloco justamente para me cercar, para fazer com que você se cerque de cautelas, né, em relação àqueles pontos. Eu, por exemplo, já vi gente perder, olha, a questão mais simples do mundo. Eu já vi, olha, que tem coisa mais simples do que esse ponto 26, parte autenticativa, publique-se, registre em time-se, local, data, juiz, direito, substituto. Tem coisa mais simples que isso aqui? Não tem. Isso aqui é 0 direito. É só você saber botar isso aqui. E tem gente, eu já vi caso da candidata que esqueceu de botar juiz, direito, substituto. E perdeu um décimo. Graças a Deus, ela não perdeu o concurso com disso. Ela tirou 6. Cravado. Passou. Hoje é juíza. Graças a Deus. Passou. Mas imagine se ela tirasse 5,9 e não fosse hoje juíza, por causa de um juiz de direito substituto, pelo amor de Deus. Meu amigo, isso é terrível. Imagine, claro que isso não vai medir conhecimento. Ela é uma excelente juíza. Imagine, ela poderia não ser juíza hoje por causa de um juiz de direito substituto, pelo amor de Deus. Que o sistema preenche automaticamente. Mas é o jogo. Então, eu coloco esses 26 pontos, eu peço que você analise esses 26 pontos, para você não esquecer, porque na hora da prova é pressão. Na hora da prova é tempo limitado. Tem muito em jogo. Ali. Você está perto de ser juiz. E é uma coisa simples, juiz de direito substituto. Então, assim, esses 26 pontos podem ajudar você, tá, pessoal? Então, olha só. Para a gente terminar aqui o bloco
de agora, eu vou mostrar para vocês um modelo de sentença, tá? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês um modelo de sentença. Só um instante. Então aqui, pessoal, um modelo que vai ser disponibilizado aí para vocês, tá? Na plataforma, não se preocupe. Mas aqui só para explicar para vocês. Ó, consolidando aqui o que a gente já viu nos tópicos, nos 26 pontos, né? É um esqueleto, modelo de uma sentença penal condenatória com enunciado que exige o relatório. Tá? Então, trata-se de ação penal pública incondicionada, na qual se imputa ao acusado João Androsa a autoria do crime previsto no artigo tal. Naturalmente aqui, né, pessoal, é um modelo, mas se houver necessidade, vocês podem fazer alteração aqui de ação penal pública incondicionada para ação penal pública condicionada da representação, né? Pode, se você quiser. Isso aqui é questão de estilo, tá? Na qual o Ministério Público, podem colocar o Ministério Público do Estado XXX imputa ao acusado João Androsa a autoria do crime previsto tal. Eu coloco esse sentença, né, na primeira linha, só para dar um aspecto mais robusto. Eu gostava disso. Então, boto sentença e aí começo a falar isso. Trata-se de ação penal pública. A denúncia foi recebida em XXX. Regularmente citado, o réu apresentou resposta à acusação, audiência de instrução realizada, as partes não requereram diligências, alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, pugnou a oportunidade, aí bota pela condenação, né? Naturalmente eu estou imaginando que seja a condenação, se não for, você altera, adequando à sua realidade. Alegações finais apresentadas pela defesa na ocasião, e aí coloca as teses da defesa também. Isso daqui é um relatório bem simples. A gente vai ter uma aula de relatório, vou falar o que é que tem que constar, tá? Mas já fica aqui um modelo. E quando não tem relatório, quando eu falo de parágrafo de introdução, é isso aqui, ó. Eu boto isso, tá vendo? Ah, professor, mas eu já vi casos. Esse aqui que eu chamo de parágrafo de introdução. Eu já vi casos aqui em que o espelho não falava nada desse parágrafo de introdução e eu comecei a prova assim e não perdi ponto. Não tem problema nenhum. De fato, é possível que você não perca ponto. Mas é possível. Eu já vi constar em espelho. Então, eu prefiro não arriscar. E por isso eu coloco o meu parágrafozinho ali de introdução. Custa nada, 2 linhas. Fica até bonitinho, tá? Mas tem gente que, quando não precisa, bota só esses 3 pontos ao relatório, decido. Ah, professor, prefiro é o relatório, passo a fundamentar e a decidir. Parabéns. Questão de estilo. Não tem problema nenhum. Aí você vai analisar aqui, né, se há preliminares, questões processuais pendentes ou prejudiciais. Como aqui não tinha, então eu disse que não tinha e passei a análise do mérito. Aí falei sobre... o senhor falou ali, professor, do ponto 5, materialidade e autoria em pontos separados. E aqui você está analisando em conjunto. Pode analisar em conjunto também, contanto que você fale da materialidade e autoria. Vou explicar isso, cada um dos pontos. Tá? É importante que vocês saibam disso, pessoal. Olha só. Eu já falei aqui dos 26 pontos, e com esse modelo de sentença, você já está aí com o conhecimento que você tem de sentença penal, você já está bem avançado. Já consegue tirar uma boa nota em sentença penal aí. Você já está estudando bem, enfim. Já tem o modelo, já tem os roteiros, já tem a estrutura, basicamente. Mas ao longo das nossas próximas aulas, eu vou analisar detidamente cada um desses pontos com vocês. É o meu compromisso. E não só de questão estrutural, mas passando o direito material e o direito processual correspondente. Ah, professor, por que então você não coloca esse modelo no final da aula? Por que eu faço isso? Por questões didáticas. Se você já está com mais pressa, precisando, né? Porque tem uma prova que se avizinha, enfim, você já tem ferramentas aí para fazer uma boa prova. Eu já tive aluno que chegou para mim e falou, professor, só com o seu material dos 26 pontos, eu só assisti uma aula sua assim de revisão, e seu material de 26 pontos eu passei e tirei 6 e hoje é juiz. Eu já tive esse relato. Ótimo, que bom que deu certo, graças a Deus. Mas se você tem mais tempo e quer, a partir de agora nós vamos analisar cada um desses 26 pontos. Porque se você assiste todas essas aulas, meu amigo, estudando direitinho, a gente está mirando aqui no 10. A gente está mirando aqui na sentença penal de excelência. Para você dominar a sentença penal. Tá? Dominar a sentença penal. Mas vamos lá.
Voltando então aqui. Então, materialidade e autoria delitivas, analisei. Aí eu vou fazer referência aos elementos de prova que corroboram a materialidade e a autoria. Analiso aqui a questão da defesa, modelos de autotexto, falo do interrogatório do réu. É interessante falar em interrogatório do réu, porque se o réu confessar, você pode utilizar atenuante da confissão. Tá? Exploro aqui a tese, discuto a respeito. E aqui é um parágrafo que está em um dos pontos, deixa eu ver se eu consigo, que é um parágrafo padrão. Aqui de novo. Professor, olha, eu já vi aqui que em muitos espelhos não consta esse parágrafo. Tudo bem, mas eu já vi espelhos que constam. Então, por cautela, eu coloco. De fato, muitos espelhos não trazem esse parágrafo. Porque esse parágrafo é só um parágrafo para você demonstrar para o examinador que você conhece teoria do crime e que o crime é dividido para a teoria tripartite, que é a majoritária, em ação típica, antijurídica e que a conduta do agente é culpável, né? E o agente também é culpável. Então, constata-se, pois, que a ação do acusado é típica e antijurídica, porquanto ele não agiu acobertado por qualquer causa excluinte de licitude. A conduta também é culpável por ser imputável, você pode botar aqui, o agente também é culpável por ser imputável e ter consciência da ilicitude, sendo ainda exigível que assumisse postura diversa. Então, estou demonstrando aqui ao examinador que eu sei que o crime é a ação típica, antijurídica, né? E que o agente é culpável. Então, eu sei que é tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Eu ainda estou demonstrando para o examinador que a culpabilidade se divide em imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Professor, não lembro disso tudo. Tem problema. Você coloca aqui, por conta ele não agiu e o agente também é culpável. Pronto. Isso é questão de estilo, pessoal. Eu quero que vocês se importem, tá? Não se preocupem. Isso é o que eu mais tenho receio e eu deixo claro aqui, porque muitos alunos se preocupam em decorar a palavra. Esqueça isso. Para você fazer uma boa prova, você tem que entender como funciona, pensar. Eu vou lhe ajudar a pensar como juiz, tá? Eu quero que você entenda a estrutura de uma sentença penal. Anote os 26 pontos. E saiba o que falar. E fale com suas palavras mesmo. Estou lhe dando uma redação aqui, modelo de autotexto, para lhe ajudar. Mas não fique preocupado em gravar palavra por palavra. Meu Deus, eu tenho que escrever. Constata-se que a ação é típica, antijurídica, que o agente é culpável por causa disso e disso. Você escreve da sua forma. Bem? Se você constar os pontos, você vai se dar muito bem. Então aí depois você vem para o dispositivo, você condenou, o dispositivo julgou procedente em parte o pedido formulado na denúncia, condenou o réu como incurso nas penas do artigo tal. Aí você vai passar a dosimetria da pena. Dosimetria da pena, critério trifásico, primeira fase, né, eu dou elementos, falando aqui do artigo 59, lembrando que se for lei de drogas tem que falar do 42, fixa uma pena base. Aí depois, segunda fase da dosimetria. Depois, terceira fase da dosimetria. Aí depois você vem para o regime inicial de cumprimento de pena. Valor do dia multa. Aqui o texto da detração, ó. Vai estar no seu material de apoio, tá? Então, modelo de texto da detração. Impossibilidade de substituição por pena restritiva de direito. Mínimo indenizatório à vítima. E aí depois, disposições finais, condenando as custas. Olha o direito de recorrer à liberdade. Tá vendo? Olha aqui que eu falei para vocês. Esse daqui é um texto que você concede. Esse daqui é um texto em que você nega, que você mantém preso. Tá? Recomendando o réu na prisão em que se encontra. Aí eu vou explicar melhor para vocês sobre a questão de expedir guia de recolhimento provisória. Tem aqui comunicação da vítima. Aí é aquele ponto que eu falei para vocês, né? Sobre a arma. Olha aqui o 25, que é o... Isso, naturalmente, eu botei em vermelho aqui, porque só vai ter pertinência fática se o crime for lá sobre a lei de drogas e se o crime falar sobre a lei de armas, certo? Se não falar de nada disso, você não vai botar esse texto, né? E aqui, após o trânsito em julgado, tem essas providências de praxe que a gente vai estudar cada uma delas. E, por fim, a parte autenticativa, publique-se, registre-se, intime-se, cumpre-se, juiz, direito substituto.
Eu vou falar cada detalhe, mas de logo eu adianto que você não vai poder botar seu nome, né? Naturalmente, você não vai poder botar seu nome, porque isso é identificação da prova. Tá? Ah, professor, mas eu já vi enunciados, e eu vou falar isso para vocês, como por exemplo, TJ Rondônia, TJ Mato Grosso, em provas Unesp, sobretudo. A prova manda você assinar da forma Iparião Gaia, o nome que custa lá. Aí você vai botar local, data, Iparião Gaia, porque o enunciado mandou. Você tem que botar aqui como o enunciado manda. Se o enunciado manda juiz substituto, vote juiz substituto. Se o juiz de direito substituto, vote juiz de direito substituto. Se o enunciado não fala nada, você pode botar juiz de direito substituto ou botar juiz substituto. Certo? Você pode botar qualquer um desses. Tá? Você só não pode botar seu nome, obviamente, né? Porque aí vai ser identificação da prova. Tá, pessoal? Então aqui, olha, nós vimos o roteiro, né, com os 26 pontos que vão ter aí. Já vimos a estrutura de sentença penal, vai estar também disponibilizada para vocês. E com isso vocês já avançaram bastante, tá? Aqui é trabalhar no detalhe. A gente já fez a escultura. A gente já fez a escultura aqui. Agora é refinar, detalhe por detalhe, para ir na excelência. Vou lhe falar em cada ponto desse, ó. Você já tem noção com que eu já expliquei na leitura do estratégico denunciado. Você já tem noção pelo estudo que vocês têm desses pontos e também por conta do meu modelo, né, que eu falei aqui, está disponibilizado na plataforma. Então, isso daqui você já tem noção, tá? É só analisar e conferir. Agora, como eu disse, a escultura está pronta, é refinar. Eu vou pegar cada ponto desse e vou falar, ó, na prova tal caiu assim, você tem que botar isso, isso e isso. Tá? Na prova tal caiu assado e tal. E aí a gente vai trabalhando na excelência. Tá bem? Forte abraço, até o próximo encontro. Até mais.